Fala, turma! Antes de começar esse episódio, eu quero te falar do nosso patrocinador oficial, o Mind Use Criminal. Nós temos um ecossistema de criminalistas que busca resultado através de 5 ferramentas. Uma advocacia técnica, uma advocacia bem relacionada, uma advocacia atualizada, combativa e atenta às cortes superiores. Se esses 5 valores fazem sentido para você e se efetivamente você busca uma advocacia de resultado e excelência, recomendo que clique no link da descrição desse vídeo e venha caminhar conosco. Vamos para cima. Fala, turma! Como é que estamos? André Colares aqui, fundador do Mind Use Criminal, para mais um episódio, A Defesa Tem a Palavra. Hoje um episódio super especial, porque eu estou aqui recebendo eu vou chamar ela de mineira, uma grande advogada, fantástica. A gente estava aqui, quase gravou um podcast antes, falando sobre várias questões. Eu vou anunciá-la como de praxe, também um currículo muito longo, então a gente vai deixar essas experiências para falar dessas experiências ao longo do nosso papo. Uma advogada criminalista, conhecida por atuar... Uma advogada criminalista, tô até engasgando, é o nível. Conhecida por atuar em grandes casos, foi aprovada em 6 concursos públicos. Só para dizer, olha, eu não quero concurso, eu quero advogar. Mas não é porque advogar não é uma coisa assim, não dei conta de passar num concurso, então vou advogar. Não, pera aí. Passei em 6 concursos, tá aqui, agora deixa eu advogar em paz? Esse é o nível. Uma advogada que foi conselheira estadual da OAB de Minas Gerais, agora sairá a conselheira federal titular pela OAB de Minas Gerais. Isso aqui é um negócio que é legal. Eu até anotei aqui, falei, gente, deixa eu anotar. Isso é recente, né? Acho que isso aqui alguns vão saber. Fui cidadã honorária de Belo Horizonte, recentemente, no dia do seu aniversário, a coisa legal. Isso aqui que eu quis anotar, porque eu achei super legal. É dama da Comenda Dona Joaquina de Pompeu. Eu falei certo? Do Pompéu. Do Pompéu. Então, achei um negócio legal, que isso é um título que poucas pessoas têm, né? E isso é uma coisa que é legal. Nós estamos recebendo aqui... papo vai ser alto nível, né, João? Não, pois Virgínia é. Afonso. Eu até comentei, né? A gente conversando aqui rapidamente. Esse episódio vai ser muito bom, muita história, muitas ideias interessantes também. Sim. E vai acrescentar muito para a carreira do pessoal, né? Questão de networking, questão de parceria, atuação em Brasília, estrutura, carreira. Vai ser muito bom Negócio mesmo. também, a Virgínia tem 35 pessoas no escritório. Eu fiquei até assustado aqui. Eu achei que era uma história mais menor, assim, né? Mais boutique ali, pô, 10, 12 pessoas, 35 pessoas. Falei, gente, Virgínia, seja bem-vinda. Prazer ter você aqui. Muito obrigada, é uma honra participar mais uma vez. Estou diante aqui de 2 amigos, o André, João. Muito obrigada pelo convite, é um prazer enorme. Muito bom. Virgínia, vamos lá, vamos saber um pouco da sua história aí. Poxa, é muito legal estar falando sobre vários pontos aqui antes. Pô, um currículo diferente, assim, polivalente. Eu estava aqui olhando no celular, olhando as coisas que eu anotei. Vamos lá. Virgínia, primeiro, como é que caiu na advocacia criminal? Como é que foi esse negócio aí? Concurso... Formou, parou para fazer concurso, para mostrar que dava para passar, passou num bocado de concurso e daí depois foi advogar, o plano sempre foi advogar. Como é que foi esse negócio da advocacia criminal para você? André, foi assim, eu entrei na faculdade e sempre a minha melhor matéria foi penal e processo penal. Sim. Eu amava. E logo que eu formei muito nova. Eu dava, assim, no 10º período, eu já dava aula particular para os meus colegas, que não gostavam muito da matéria processo penal, né? E então eu fazia um dinheirinho com aulas particulares na faculdade. E aí, era monitora também, né? E quando eu formei, eu queria muito advogar, muito. Só que eu venho de uma família... que é uma família de concurseiros. Na minha família, ou as pessoas fazem medicina ou fazem direito. E aquelas que escolheram o direito são concursadas. Meu pai foi juiz federal, minha tia era procuradora de justiça, minha madrinha desembargadora federal. E vir a casar com... Eu depois conheci meu marido, que hoje é desembargador federal do TRF1. Ou seja, o meu entorno
de pessoas que fizeram concurso público. E meu pai tinha muita preocupação, porque à época, nós estamos falando de 2003, 2004, logo que eu formei, ele ficava muito preocupado, porque falava assim, Virgínia, advocacia é bom? É, mas ao mesmo tempo, ela não te dá uma estabilidade. É uma luta ser advogado, porque você tem que correr atrás do cliente, você tem que ganhar o processo e depois você tem que cobrar. Então, ele tinha esse tipo de preocupação. Eu falava, minha filha, faz concurso público. Falei, mas pai, eu sou muito agitada, eu gosto do dinamismo. E eu tinha feito estágio em todos os órgãos e não curtia muito. Mas no estágio que eu fiz no escritório de advocacia foi o que eu mais amei. Mas meu pai insistia e eu via que ele ficava muito preocupado, tanto meu pai quanto minha mãe. Minha mãe é pedagoga. E na época eu falei, olha, então eu vou fazer concurso público, tô dando minhas aulinhas, vou fazer concurso público e para agradar meu pai. E eu passei em 6. Olha só. Eu vi que você passou aqui num concurso que eu acho que é legal de comentar, que foi o concurso para advogado da Caixa que pode advogar. Isso! Quando eu passei no advogado da Caixa Econômica, que eu poderia advogar e que ainda tem os honorários, a caixinha, né? Aí eu não queria aquilo, eu queria ter o meu escritório de advocacia. Aí meu pai, eu desisto então. Então vamos incentivá-la para a advocacia. Que legal. E aí eu comecei. E foi muito interessante, porque logo que eu formei, a doutora Sônia Diniz Viana, que foi uma desembargadora, ela, uma das mulheres mais inteligentes desse país, ela dava aula na universidade e se adoentou e pediu que eu a substituísse. E logo que eu substituí, acabou que ela não conseguiu retornar, porque ela estava com problema de coluna, e eu assumi a 4 turmas, processo penal 3. Eu lembro como se fosse hoje. E eu assumi as 4 turmas e, de repente, eu fui chamada na direção da faculdade. Eu falei, meu Deus, o que eu fiz de errado, né? Porque se ser chamada na direção. E a diretora da faculdade virou para mim e falou que eu tinha sido o único caso na universidade de uma professora substituta que tinha sido eleita por unanimidade como paraninfa das 4 turmas. Olha só. Então, que eu tinha um dom e que esse dom tinha que ser aproveitado, que era para eu correr para fazer mestrado, porque ela queria me contratar para ser professora da universidade. Agora você está fazendo doutorado, né? Agora eu faço doutorado. E aí, eu aceitei, recebi o título de paraninfa daquelas 4 turmas, fiz o meu mestrado e depois comecei a lecionar na universidade. Direito penal e processo penal. E uma coisa, Legal. quando que você montou seu escritório? Logo que você declinou dos concursos, já montou o escritório, já fez uma puta estrutura. Não sei se vocês acompanham a Virgínia, mas ela é muito caprichosa. Agora mesmo ela reformou o escritório, um negócio bonito, tem muito bom gosto. Logo você já fez uma mega estrutura ou não? Montou uma salinha? Como é que foi? Como que foi? Como eu era recém-formada, né? E meu pai era uma linha muito dura, a gente nunca teve nada fácil na vida, era o se vira. Então, ele me deu uma sala, e essa sala era uma sala pequena, mas eu que tive que montar, eu que pagava aluguel para o meu pai dessa sala. Olha aí. Isso Que com legal. dinheiro, como dando aula na universidade. E já fazia meu mestrado. E aí eu comecei numa sala pequena e Belo Horizonte, eu percebi, Belo Horizonte é uma cidade maravilhosa, maravilhosa. Amo Belo Horizonte do fundo do meu coração. Mas lá é o boca a boca. Não adianta o marketing, não adianta você ter uma estrutura faraônica. Se você não resolver o problema para a pessoa, não adianta a beleza do seu escritório. E aí eu peguei uma sala simples, uma sala modesta, e comecei aos poucos a ganhar algumas ações. E aí o boca a boca que foi
E os primeiros Que clientes foi? vieram de onde? Os primeiros clientes de pais de alunos meus. Pais de No criminal. alunos. No criminal. Porque eles eram donos de empresa, ou tinham problemas de gestão, ou às vezes sonegação. É muito difícil hoje um empresário que não tenha uma denúncia. E aí eles perguntavam sempre para os filhos: ah, eu tô com um problema criminal, quem que eu procuro? Porque geralmente o empresário leva um susto, né? Quando o direito penal bate a sua porta. E aí eles perguntavam para os filhos que estavam fazendo direito. E aí eles falavam: não, eu tenho uma professora que é muito legal e você vai gostar. E aí começou. Aos poucos eu fui conquistando a minha clientela. Então você fez seu nome passando ali pela docência, Pela construindo docência. autoridade. E Legal. claro, eu era uma pessoa, querendo ou não, meu pai tinha sido juiz federal, então era uma pessoa que eu estava sempre nas festas, lançamento de livro. Então as pessoas sabiam que eu estava na advocacia. E eu não perdi a oportunidade. Quando eu ia num lançamento de livro, eu falava: olha, eu estou advogando. E sobre isso, eu acho que é legal explorar. Você é de uma família que tem uma tradição jurídica. Isso te ajudou, te atrapalhou? Como é que você explorou isso? Você acha que você largou na frente ou não faz tanta diferença? Realmente é o trabalho que você desempenhou que fez a diferença? Como é que você vê isso aí, Virginia? Eu venho de uma família que meu pai foi juiz federal, eu sou prima de José Afonso da Silva, que é um dos maiores constitucionalistas do país. Talvez do mundo, né? É. O cara... Minha madrinha era desembargadora, ou seja, na faculdade, eu nunca falava para os meus professores de quem que eu era filha. Só depois de ter sido aprovada na matéria que eu falava: olha, eu sou filha do Hélder Afonso. Aí eles falavam: por que você não me falou antes? E eu não falava antes porque eu falava: não, eu quero tirar minha nota ali, eu não quero que ele dê uma nota porque eu sou filha do Hélder Afonso. Sim. E agora, na profissão, eu acho que eu nunca tive esse problema, porque eu sempre fui muito falante, muito agitada. Eu não tenho essa timidez, porque muitos colegas meus que são filhos, ou de ministro, ou de juiz, às vezes eles têm uma certa timidez, um certo constrangimento. Eu não tenho, não. E eu sempre tive as minhas reservas, até onde eu poderia ir, onde eu não poderia. Então, quanto a isso, eu acho que eu consegui construir muito bem. E não tenho nenhum tipo de rancor, porque às vezes a gente não pode atuar em determinadas áreas, porque você pode estar impedido, mas isso faz parte. Porque se eu fosse pensar nisso, eu não poderia nem ter feito o curso de Direito. Você tem razão. Legal. E nesse tema de aproveitar as oportunidades em relação ao networking, ser vista, o que você recomenda para o pessoal, assim, de participação de eventos, como saber aproveitar também? Porque eu vejo que existem algumas pessoas que, não, eu vou em evento da OAB, eu vou em evento do lançamento do livro, não sei, aí fica lá, tipo, comendo um coquetel, mas não aproveita as oportunidades. Então, assim, o que você recomenda para a pessoa se lançar e poder aproveitar bem esses eventos para fazer networking? Eu sempre fiz isso na minha vida. Eu ia nas coisas que eu achava que teriam uma relevância para mim. Ou dentro da matéria. Eu vou num lançamento de livro que aquilo seja proveitoso para mim, porque eu vou ler o livro da pessoa. Então, eu fazia... Esse era o primeiro filtro. E um outro filtro que eu sempre fiz é o seguinte: amizade. Eu sou uma pessoa que sou muito prestigiada pelos meus amigos. Então, eu acho que amizade é reciprocidade. Se eu tenho um amigo lançando um livro, eu irei. E nesse lançamento do livro, eu não vou ficar comendo coxinha, o salgadinho. Eu vou conhecer pessoas. Pessoas de uma área que possa ser uma área diferente da minha, mas que eu estou conhecendo. Às vezes um cliente pode me perguntar: Virgínia, você tem alguém para me indicar? E às vezes eu conheci essa pessoa num lançamento de um livro e a pessoa é expert na área. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar as oportunidades, mas aproveitar com o quê? Com inteligência. Não é o oba-oba. E tudo em excesso é prejudicial. Porque senão também fica o quê? Fica over. Então, você tem que ir naquilo que efetivamente seja do seu interesse, em causas pontuais, né?
Muito legal isso aí, Muito Virgínia. bom. Uma questão que eu queria te perguntar também. Eu conheço até um caso marcante. Você já divulgou para pessoas emblemáticas e eu queria saber o seguinte: essa é uma dúvida de todos, né? Como é que o primeiro grande caso chegou para você? Era um aluno também? Era um pai de um aluno? Ou como é que o primeiro grande caso bateu à sua porta? Um grande amigo meu, isso em Belo Horizonte. Eu vou contar um pouco da minha experiência local em Minas e depois do âmbito nacional, como que eu vim para Brasília. Tá bom. Um grande amigo meu foi escolhido para ser coordenador de campanha de um candidato a prefeito em Belo Horizonte. E aí esse candidato ele falou assim, não, eu vou marcar uma reunião com os futuros membros das equipes e eu gostaria que você conhecesse a sua futura advogada. E nisso, todas as vezes que eu vou para uma reunião, isso é um conselho que eu dou. Qualquer reunião que eu vá participar, eu pergunto o nome do cliente. Eu jogo o nome do cliente no Google, estudo a vida da pessoa. E aí eu fui para essa reunião, mas eu já tinha estudado a vida da pessoa. E olho os processos que ela tem. Tento fazer uma busca completa a respeito da pessoa. Chega ali com um dossiê. Exatamente. E nessa reunião, a gente foi para um restaurante em Belo Horizonte. Tinha uns 12 homens, estava o cliente. E ele começou a conversar comigo, falando a respeito da campanha. Eu virei para ele e falei assim, mas talvez o senhor não vai poder ser candidato. Ele, oi? Falei, você tem um processo criminal que está em segunda instância. Aí ele, eu não tenho processo criminal nenhum. Aí eu falei, tem sim. E eu era uma menina, gente. Tinha quantos anos na época, você Eu lembra? devia ter uns 32, Meu 31, Deus. 32. E aí, ele virou e falou assim, eu não tenho processo criminal. Eu falei, tem. Ele ligou para um advogado. Esse advogado falou, não, você não tem processo criminal. Aí, eu virei para ele e falei assim, você tem um processo criminal, você não é filho de fulano, não tem uma empresa tal. Aí ele falou assim, sou. Aí ele pegou o telefone e ligou para um outro advogado. Estão falando que eu tenho um processo criminal. Aí esse segundo advogado, não existe processo criminal. Ele virou para mim e falou assim, ô menina, Vixe. você está brincando comigo? Eu virei para ele e falei assim, jamais. Abri minha bolsa, tirei o processo, a sentença, entreguei para ele de uma forma delicada. Leia. Meu Deus do céu. Ele leu. E ali todo mundo Ligou sentado na mesa. todo mundo. Aí foi aquele silêncio. Ele não sabia que ele tinha esse processo. Ele ligou para o terceiro advogado e falou assim, eu estou aqui com uma sentença, parece que já está em segunda instância, um processo criminal. Aí esse terceiro advogado, tem sim. Ele xingou esse terceiro advogado de tudo que vocês possam imaginar. Desligou o telefone, virou para mim e falou assim, pega uma folha em branco aí, pode fazer a procuração. A partir de hoje, você é a minha advogada na área criminal e você vai fazer a minha campanha eleitoral. Sensacional. Que coisa, Que Virgínia. episódio. Porque eu tinha estudado a vida dele antes. Que legal. E soube se posicionar na hora também, né? Exatamente, Mas exatamente. como foi assim? O advogado estava tocando a ação ali? Não, ele é porque recebeu a citação? tem muitos empresários que eles costumam setorizar o núcleo da advocacia. Um é responsável por um setor, outro é responsável por outro. E aí ele não sabia, por exemplo, que ele tinha um problema criminal. Caramba. O próprio advogado dele, de uma vida, não tinha alertado. Aí o advogado eleitoralista não fazia ideia.
Tá tudo certo para a Tá campanha, tudo né? certo. Nossa. Por isso que, às vezes, é muito importante você saber o todo. E não simplesmente se especializar de uma forma absurda numa área. Isso eu falo para todo aluno meu. E eu dou aula de penal, processo penal. Eu falo, não adianta você dominar direito penal, dominar processo penal, se você não sabe direito constitucional. Legal. E E aqui. até nesse ponto, aproveitando o gancho, você estava falando, né, que no seu escritório hoje em dia, com É isso que eu ia 35 advogados, você atua em várias áreas, né? Ali, administrativo, empresarial também. Empresarial também. Porque o que Tributário ou acontece? não? Também. O que Legal. acontece, João? Eu comecei, o escritório era só criminal. Com o passar do tempo, quando você resolve a vida criminal de um empresário, ele confia demais em você. E aí eles começaram a pedir, Virgínia, gostaria que você fizesse o empresarial, que você fizesse o tributário. E aí o escritório foi crescendo, crescendo. E a partir daí, hoje eu tenho um escritório grande, tanto em Belo Horizonte quanto aqui em Brasília. E, Virgínia, qual foi a primeira área que você expandiu? Foi penal criminal, penal e processo penal. Legal. Mas logo em seguida foi direito público. Direito público. Muitos prefeitos com a relação de improbidade administrativa. Crime que legal. Porque licitatório. eles vinham por fraude à licitação, criminal, e aí depois queriam um advogado para improbidade. Entendi. E aí eu expandi logo, eu vi que isso estava acontecendo com uma certa frequência, então eu expandi a área pública rapidamente. E uma coisa que é legal, claramente você tem uma visão empresarial e que é importante para a advocacia contemporânea. O que você pode dizer sobre isso para a gente? Como é que se organiza, setoriza seu escritório? Você contratou esses advogados para fazer essa expansão? Você trouxe sócios? Dentro dessa organização, como é que você tem os setores do escritório ali? A gente falava agora, falou, pô, André, eu tenho um setor de cobranças, eu tenho um setor assim, assim. Como é que você organizou a sua banca? Hoje em dia, para você ser advogado e dona de um escritório de advocacia, você tem que ser um administrador. Então, assim, o que eu faço no meu escritório hoje? Você tem que ter a capacidade de captar. Você tem que ter núcleo da advocacia em si, petições, despacho, um núcleo para a advocacia propriamente dita, e tem que ter um núcleo até de contabilidade e cobrança. Porque é uma empresa. O escritório é uma empresa. Então, você tem que ter gestão. Como que eu faço com relação às minhas contratações? Como eu sou professora há mais de 15 anos, todos os contratados hoje do escritório são ex-alunos. Que coisa. Os melhores alunos estão... Não, eles brigam, graças a Deus, para poder participar, ficarem no meu escritório. Então, eu tenho gente no meu escritório, as pessoas que saíram do meu escritório, os advogados, todos foram meus ex-alunos, é porque estavam largando o direito. Porque todos permanecem. Eles entram no escritório, entram como advogado júnior, e aí eles vão... A maioria entra como estagiário. E depois eu faço quase um plano de carreira dentro do escritório. Que legal. Dentro do escritório. Você fez alguma consultoria nesse sentido ou você mesmo estruturou? Não, isso ali? eu sempre fui boa. De administração, eu sempre tive esse tino comercial. E eu tenho um dom de conseguir verificar no aluno aquele que é bom. Aquele que tem a capacidade de ser advogado. Que tem uma liderança, que tem um tino para coisa. Isso eu consigo fazer. Eu sou uma grande, assim, eu tenho uma capacidade de descobrir talentos. Que legal. E procuro incentivá-los, né? Incentivá-los. Então, por exemplo, lá no escritório, eu sei o perfil de cada advogado que está lá. Tem a Bruna, que é excelente em sustentação oral. Tinha o Matheus, que era excelente em audiência. Você vai descobrindo aonde a pessoa atua de uma forma melhor. E isso você tem que ter essa visão. Porque, por exemplo, eu já tive advogado lá no escritório que ele era ótimo, ótimo
para poder redigir. E ele gostava de recurso especial, recurso extraordinário, porque ele tinha um viés constitucional. Ele gostava. Mas ele era péssimo, por exemplo, para fazer audiência. Sim. Então, você tem que saber o dom da sua equipe Muito bom. para conseguir separar. E como é que começou essa expansão? Assim, primeiro quando você sentiu a necessidade, vendo ali a demanda aumentando, como foi esse movimento de começar a expansão? Primeiro um estagiário, um advogado? Como é que foi? Eu comecei sempre assim. Eu tinha os estagiários e tinha uma equipe pequena, umas 5 pessoas. E aí, com o passar do tempo, eu comecei a ficar muito conhecida em Minas Gerais. E aí, um belo dia, um tributarista daqui de Brasília me liga, falando: doutora Virgínia, eu precisava de uma reunião com a senhora. Falei: perfeitamente. Posso ir aí a Belo Horizonte? Falei: claro. E ele foi a BH. Ele tinha um cliente que estava preso na Papuda, renomado, e que esse cliente tinha ficado sabendo de uma advogada que chamava Virgínia Afonso e que estava tendo muito sucesso, que ele queria me conhecer. E aí ele mandou esse tributarista lá no meu escritório perguntando se eu poderia ir a Papuda. Eu falei: claro, eu sou advogada, não existe, sou criminalista, não existe. Cheio de dedos para perguntar se eu poderia ir a Papuda. Bem, fui ao encontro desse cliente. Fez o dossiê? Fiz o dossiê, já sabia tudo. E aí ele estava preso na Papuda, mas tinha um outro processo. E esse outro processo já estava em embargos infringentes, uma causa muito complicada. E eu lembro como se fosse hoje. Ele virou para mim e falou assim: olha, você é muito nova, se você perder essa ação, não tem problema. Sou eu que estou perdendo. Mas, se você ganhar essa ação, a sua vida vai mudar. No âmbito nacional. Eu escutei aquilo, achei que era conversa, que ele queria assim, que eu ganhasse muita ação e tal. Mas foi o que aconteceu. Eu consegui ganhar a ação dele e, a partir daí, mudou a minha advocacia. Mudou em que sentido? Ampliou e eu tive que vir para Brasília. Então, hoje, eu tenho escritório aqui em Brasília, tenho escritório em Belo Horizonte, tenho casa aqui em Brasília, casa em Belo Horizonte. Então, eu fico uns 20 dias direto aqui em Brasília e 10 em BH. Uns 3 diazinhos, eu tiro uns 3 diazinhos em São Paulo também. Então, eu fico nessa correria, mas é a forma que eu encontrei de conseguir atender os clientes, a demanda. E eu estou super feliz com essa estrutura que eu consegui montar. E a partir desse cliente, minha carreira fez um boom nacional. Um caso gigantesco, né? Gigantesco. Graças a Deus. E legal você falou essa questão da estrutura, você comentou com a gente aqui antes do podcast sobre... até você falou no início aqui, né, da realidade de Minas, assim, que lá não importa tanto a questão da estrutura, mas você falou que pra gente, antes da conversa, que em Brasília já tem um outro apelo. Quando eu comecei a advogar aqui em Brasília, eu fiquei um pouco assustada, tenho que confessar. Você morou no Beltrão um tempasso, né? Acho que é um negócio... Muito tempo. E assim, eu via que logo que eu mudei, eu ainda não tinha escolhido onde eu ia morar, etc. E eu percebia, e era uma realidade diferente de Belo Horizonte. Depois eu descobri que não é uma realidade diferente de Belo Horizonte, é uma realidade diferente do país. Brasília, você chega aqui, primeiro, os escritórios são todos em casas faraônicas, casas gigantescas, com carros de luxo na porta, que você fica um pouco assustada, porque... Pelo menos naquela época, a realidade de Minas era outra, totalmente diferente. Eram escritórios até mais simples, nem para chamar atenção, né? Mas aqui é uma realidade diferente. Então, assim, você tem que se adequar. Agora, eu ia vir para Brasília
ia montar uma estrutura de uma casa dessa, que deve custar, em termos de valores, um aluguel de uma casa dessa é, no mínimo, R$ 50.000. É, bem Então, você caro. tem uma despesa, você vai ter uma despesa. Se uma casa custa R$ 50.000, é uma despesa fixa para um escritório em torno de 350 mil, R$ 500.000. É alto. É altíssimo. Só que aí a gente tem que usar inteligência. O que tem muito em Brasília? E que tem no país inteiro, mas principalmente em Brasília, parcerias. Não é questão de você ter que ter sócio, ter parceiros. Às vezes você tem um parceiro que tem uma casa no Lago Sul com um escritório super legal. E você não vai ter esse escritório. Você está chegando em Brasília, você não vai ter. Mas você faz uma parceria. Você começa a usar a sala dele. E aí você vai o quê? Vai crescendo. Mas de uma forma o quê? Organizada, sem fazer essa despesa maluca, porque os escritórios que estão aqui são escritórios que já atuam há 30 anos, há 40 anos. Você vai ter essa renda? Gastar R$ 50.000 para alugar uma casa? Não vai. Então, você tem que saber trabalhar com a realidade daquele mercado. Por exemplo, em Brasília. Em Brasília, os advogados eles possuem piso salarial. Então, uma estrutura, uma folha de pagamento nos escritórios aqui em Brasília é uma coisa absurda. Sim. Qual que é o piso hoje? Acho que é Acho que 5.500, é né? por aí, acho que é por aí. 5 e pouquinho. Acho que é 4.800 e aí você tem o piso dá 5 e alguma coisa. Sim. Então, assim, é uma estrutura gigantesca. E muitas das vezes o cliente chega, não dá para fazer aqui em Brasília o que você pode fazer hoje, por exemplo, em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, se eu fosse para uma salinha, eu teria os meus clientes. Aqui em Brasília, não. Aqui você precisa, até porque tudo deságua aqui em Aqui. Brasília. Então, você tem clientes de São Paulo, você tem clientes do Amazonas, você tem clientes do sul do país. Verdade. E aqui, como a estrutura é uma estrutura de escritórios muito luxuosos, você necessita, porque senão o cliente vai para um escritório, faz uma reunião e depois vai para a sua salinha. Aqui não funciona. Então, por isso que a sugestão é sempre o quê? Parcerias. E as amizades são importantes nesse momento. Você é muito habilidosa com isso. Tá em tudo que é canto ao mesmo tempo. Todas as festas relevantes, lançamentos relevantes, tudo que é relevante assim, da área jurídica. Posse de fulano, posse de ciclano. Você tá sempre aí. Como é que você dá conta disso, da advocacia, 35 pessoas, e qual que é a importância de estar presente nessas ocasiões, Virgínia? Eu acho, volto a falar, reciprocidade. Não tem um evento meu ou não tenha um lançamento de livro meu que os meus amigos não estão presentes. Então, no momento da posse deles, eu vou estar presente. Eu recebi o título de cidadã belo-horizontina, estava lotado numa terça-feira. Pessoas vieram de Brasília, do Piauí, de Goiás, do Maranhão. Então, é a questão da reciprocidade. E assim, quando a gente quer, André, a gente dá conta de fazer tudo. Basta querer e ser organizado. Eu sou uma pessoa organizada. Como é que você se organiza? Eu falo com os meus amigos, gente, quer que eu participe? Quer que eu dê uma palestra? Me fala o horário. Eu planejo tudo com um mês de antecedência. Agora, claro, às vezes não tem jeito. É em cima da hora. Aí eu dou um jeitinho mineiro, a gente pega um avião corrido, mas dá sempre certo. Sempre certo. Muito legal. Como é que você se organiza? Google Agenda, tal? Tem uma secretária que organiza Não, pra eu você? tenho uma secretária em Belo Horizonte, a Daiane cuida de mim, a agenda, e tenho também o Marcos, aqui minha homenagem ao Marcos, que é meu agente. Ele, se eu precisar de uma passagem hoje para poder ir para São Paulo, ele arruma para mim em 5 minutos. Que legal.
Então, Isso, hein, Marcos? eu tenho uma estrutura. Não, o Marcos é meu anjo da guarda. E aí eu tenho esse tipo de estrutura, porque senão Entendi. não daria conta. Muito bom. Eu não daria conta. E em relação a parcerias, você falou assim de aproveitar as parcerias, né? Isso é legal. Como que você aproveita ali as oportunidades? Como que você faz a proposta? Olha, eu atuo nessa área, o advogado atua em outra, ou então advogados da mesma área, você fala, tipo, não sei, você atua em tais crimes, eu atuo em tais, se você tiver, como é que você faz isso? Isso depende muito da parceria. E eu acho assim, tem que ser uma relação aberta. Porque parceria boa é aquela parceria que vai durar para o resto da vida. Fantástico. Porque se você faz uma única parceria, você faz uma parceria com uma pessoa, e aí você quer ganhar, as duas estão atuando, as peças são feitas a dois, os despachos, todo mundo vai nas audiências, e aí um recebe mais do que o outro, não costuma dar certo. Parceria para dar certo, eu tenho que estar feliz e meu parceiro também. Verdade. Então, tem que estar tudo muito às claras. Olha, neste caso específico, eu nunca faço uma parceria engessada. Sempre vai ser assim. Não. E sempre funcionou comigo. Eu faço pelo caso. Nesse caso, olha, nesse caso você vai ter que atuar, é sua área. Então, assim, eu só vou contribuir. É negociado? Eu gosto de negociar caso a caso, para não ter confusão. E seria mais o quê? É mais ou menos o quê? 70, 30? Geralmente, 50, as parcerias básicas, as pessoas fazem 20%, tá? No máximo 30%. Mas para a parceria funcionar e ser uma parceria legal e sem ter confusão, 50-50. Que legal. Mas quando os dois estão ajudando, Contribuindo Sim. para contribuindo, aí não tem erro. Que legal. E, Virgínia, no sentido de conquistar parceiros, como é que você acha que é a melhor abordagem? Às vezes acontece com a gente, né? O advogado ele já chega se oferecendo, assim, se precisar de uma parceria aí e tal. Qual que você acha que é a melhor abordagem Sabe- para isso? É naturalmente? Decorre da amizade? Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu acho que, claro, a amizade é importante, porque seus amigos sempre o meio que a gente convive. Um é bom no penal, outro é bom no civil, outro é bom. Claro, os amigos também são importantes. Mas muitas das vezes você tá no tribunal. Se eu vejo uma pessoa fazendo uma sustentação oral sensacional, eu coloco aquela pessoa no meu radar. Eu chego em casa, eu vou olhar o site da pessoa. Ou já aconteceu, já uma pessoa estava me assistindo, falou, doutora, gostei demais, está aqui meu cartão, vamos marcar um café? E hoje é uma parceria que dura mais de 10 anos. Que legal. Mas vendo o trabalho do outro. Muito legal, Virgínia. Sabe que duas coisas que você comentou aqui que já foram comentadas anteriormente, mas a gente fez uma imersão recente agora e tava lá uma advogada que foi assistir o Nabor, que era um dos professores ali. E aí a gente conversando depois e foi uma situação assim, acredita? Ela viu uma sustentação dele no Tribunal de Justiça do Pernambuco, abordou ali para parabenizar, etc e tal, se colocar à disposição. E hoje em dia é quem faz TRF5 para ele lá. Tá vendo? Coisa Legal. curiosa. Isso existe. Só que as pessoas elas têm que perceber que a oportunidade está ali. Sim. Que a Muito legal. oportunidade está ali. Dentro desse tema, atuação nos tribunais, que é uma coisa que você faz muito bem, com muito destaque. E é uma dificuldade que a maioria dos advogados do Brasil tem em razão das peculiaridades de Brasília. Sobre a atuação nas cortes superiores, sustentação oral, despacho, o que você pode falar para a gente que é importante e pecados que nós não podemos cometer, Virgínia? Primeiro, estudar regimento interno. Você tem que saber muito o regimento interno do tribunal. Muito. Muito mesmo. Segundo ponto, por mais que hoje a gente tenha questão virtual, WhatsApp, programas que você possa despachar, às vezes até pelo telefone eles estão fazendo nos tribunais superiores. Eu, Virgínia, por mais que eu possa conversar com o assessor, que hoje eles fazem até pelo telefone, com o assessor,
eu gosto de estar presente. Porque eu acho que é o tete a tete, você vê a expressão do julgador. Então, eu gosto de pedir audiências pessoais. É claro, tem casos que a gente não consegue. Você tem que conversar realmente com o assessor. Mas tudo que é presencial, eu, Virgínia, acho melhor. Acho melhor. Muito legal. Muito bom. Muito bom. Isso faz a diferença mesmo, né, cara? Tem uma questão aqui, Virgínia, que eu achei interessante. Você comentou que quando você começou no criminal, você foi atuando com muitos empresários clientes, e daí que vieram outras áreas, né? Mas como é que esses clientes empresários chegaram até você? Ou como é que você chegou até eles, né? Como é que foi esse movimento? Olha, alguns pais de alunos, Uhum. outros, quando você começa a ganhar uma causa, quem está na mesma situação quase que monitora todas as verdade. ações daquele Sim. aquela mesma questão, né? É verdade. Então, é o boca a boca. Sim. É o boca a boca. Isso é engraçado. Às Muito vezes bom. tem advogados que entram numa operação com um cliente e sai com 5, né? Porque É, vai resolver o porque- problema, vai. É o boca a boca. É o boca a boca. E às vezes você entra numa operação ou ganha aquela operação, aí querendo ou não, a imprensa, você faz uma entrevista, a pessoa te vê. E aí eu tenho muito cuidado com relação às entrevistas. Isso é uma coisa que eu queria te perguntar. Você é uma pessoa que é muito habilidosa no que diz respeito a isso. Inclusive, a imprensa está sempre te noticiando no lado profissional e no lado pessoal também. Faz aniversário, a Virgínia fez aniversário. Aham. Casou, a Virgínia casou. E no lado profissional também. Pô, cliente tal, resultado tal. Como é que você lida com isso? O que você pode deixar de recomendação para os advogados? Eu sempre pergunto quem será a jornalista que vai fazer a matéria. Sempre. Eu peço que todas as minhas entrevistas sejam gravadas. Porque aí você não acorda no outro dia com a entrevista sua que você não falou nada daquilo. Eu tenho esse tipo de cuidado. E todas as vezes que eu dou uma entrevista para televisão, o que eu procuro fazer? Isso é a coisa que a vida me ensinou, só a experiência. Antes eu dava uma entrevista, eu falava frases enormes. E aí eu percebia que aquilo era editado e perdia o contexto, muitas das vezes. E ficava muito ruim, porque eu não tinha falado aquilo, e vem a edição, e eles cortam mesmo, não é por mal, é porque tem que cortar mesmo. Mas aí eu aprendi, a experiência é tudo nessa vida. Hoje, se eu tenho que dar uma entrevista para canal de televisão, todas as minhas respostas são curtas. Porque aí não tem jeito de me editarem. Muito bom. Então você não perde a lógica da sua entrevista. Mas teve uma vez que eu passei muito aperto. Eu fui dar uma entrevista. Pode falar o nome do programa? Pode, Ou não? pode, sem problema. Era o Fantástico. Foi um caso de grande repercussão que ocorreu de um promotor que supostamente tinha matado a sua esposa. Nossa, me lembro desse caso. E quem era o meu cliente era o médico, Me lembro que desse caso. supostamente estaria em conluio com o promotor. E aí o Fantástico queria uma entrevista e eu não querendo dar. E eles insistiram tanto e eu achei que era importante para preservar o meu cliente, para defender o meu cliente. Porque senão poderia sair algo totalmente contrário a ele. E como o meu cliente não iria, eu não deixei ele dar entrevista, eu falei, então tudo bem, depois de muita insistência. O Fantástico é um programa que é assistido por 40 milhões de pessoas. E nisso os jornalistas foram até meu escritório. Eles fizeram uma filmagem de aproximadamente 4 horas. Meu Nossa. Deus do céu. 4 horas. E eu não sabia o que queria para o ar.
Mas como eu acho que eu falei a verdade, mostrei o lado mesmo, o que tinha acontecido com o meu cliente, na hora, e foi assim, uma das matérias mais assistidas naquele domingo. E eu não contei para ninguém, porque eu estava com muito receio como que seria a edição Uhum. do programa. E E o cliente ciente disso, claro, o né? cliente ciente. E o cliente autorizou. E era a melhor estratégia para o caso. Era a melhor estratégia para o caso. E eu fiquei tão feliz, eu fiquei muito tensa, porque só saía as chamadas e eu não sabia o que queria. Eu tô assim, meu Deus, eu dei entrevista de 4 horas. Mas eles foram muito corretos, muito corretos. Eles fizeram de uma forma e que deixaram eu falar. Eu fiquei no ar quase mais de 3 minutos explicando a parte do meu cliente. Tanto que aí foi aquele alívio, porque eles tinham realmente reproduzido aquilo que eu tinha falado. Não cortaram a minha fala. E na hora que o programa acabou, eu devo ter recebido umas 250 mensagens me parabenizando e as pessoas defendendo o meu cliente. Que legal. Então eu falei, foi bacana, deu certo. Porque as pessoas ouviram, porque esse meu cliente era um médico, gente. Ele estava sendo assim. As pessoas que estavam tratando como se ele fosse um bandido. Ele tinha ido para salvar a vida da paciente. Só que ela já estava praticamente morta. Ele estava num plantão. Questão de 2 minutos, ele tinha acabado o plantão dele. Não tinha acontecido nada disso. Mas você tem que ter muito cuidado. Muito cuidado. Porque uma fala sua editada compromete. E, querendo ou não, um programa que tem uma audiência de 40 milhões de pessoas assistindo vai comprometer o julgamento do processo. Você tem toda a razão. Muito legal. Excelentes Muito recomendações, bom, né, muito João? bom. Fazendo anotações aqui. O João tá mentoria aí, né, João? É. Já. Não, porque assim, eu tenho alguns casos midiáticos e o principal desse ano foi da questão do ex-comandante do Exército. Uhum. E eu fui procurado por todos os jornalistas que você imaginasse. Meu celular, você pega aqui, principalmente nesse período que tava lá a questão da suposta minuta de golpe e tal. Uhum. Todos os jornalistas queriam falar comigo, assim, de todos os jornais mesmo, possíveis. Até do exterior. E é algo muito interessante você falar isso do cuidado, porque a pessoa que passa por isso num primeiro momento, ela fica muito tentada, né? A dar entrevista, Porque soltar você quer dar. informação. Você é jovem, você quer dar entrevista, você Exatamente. quer aparecer. Mãe, estou na Globo. E você pode Exatamente. estar prejudicando o seu cliente. Esse é o ponto. Então, assim, você falando isso, assim, a gente tem muito cuidado com os cortes também é interessante, né? Porque a gente sabe que a partir do momento que a informação sai da nossa boca, já não é mais nossa, né? Já pode, já é do Verdade. mundo. O que você acha então. de nota, Virgínia? Nota à imprensa. Eu não gosto. Eu prefiro o silêncio. Porque se você está tendo que dar uma nota, você já está tendo que explicar, aí você explica nos autos. Sim. Eu prefiro o silêncio, não acho interessante. Eu, Virgínia, não acho interessante. Muito legal. Virgínia, uma outra coisa que eu queria debater contigo aqui, que acho que é legal. Você é uma mulher advogada que teve e tem um destaque legal. A gente recebeu algumas mulheres aqui e eu queria te escutar sobre isso. Como é que você conseguiu encontrar seu espaço, marcar seu espaço? Você acha que pelo fato de ser mulher, você teve alguma dificuldade a mais nesse sentido ou não? Queria te escutar sobre essa questão, como mulher advogada. Sim, eu tive algumas dificuldades. Até mesmo porque a gente não pode tampar o sol com a peneira. Advocacia criminal, são pouquíssimas mulheres advogando. Eu já tive casos, assim, que eu já fui para uma reunião com 15 homens advogados. Eu era a única mulher. E a única mulher com menos de 40 anos. E a única mulher loura. Ou seja,
as pessoas te olham de uma forma diferente. E nessa primeira reunião, era um caso muito grande, de um dono de banco. Nessa primeira reunião, que só tinham homens e os bambambãs da advocacia criminal do país, não me deixavam falar. É o primeiro ponto que a gente percebe. Eu não conseguia falar. Aí, nessa primeira reunião, eu falei, eles não me dão uma fala. Entrei muda, saí calada, tentei falar umas 2 vezes, eles não deixam. Atravessaram a minha fala. Tudo bem. Eu estou com o contrato assinado, vou continuar participando. Vou arrumar alguma forma de eu ser escutada. Na segunda reunião, o dono do banco participou. E era um senhor. E aí, ele teve uma simpatia comigo. E no meio da reunião, ele percebeu que não me deixavam falar. Ele, não, eu quero escutar a doutora Virgínia. E as pessoas, os outros advogados, já querendo olhar como que funcionava a PAC, já considerando que condenação. Eu falei, não, a gente tem esperança ainda, vamos recorrer. Aí um advogado, que isso? Esse recurso não vai resolver nada, não vai adiantar de nada. E aí esse senhor, que era o dono do banco à época, falou assim, não, eu quero ouvi-la. E a partir dali, eu comecei a ser ouvida e nós ganhamos o processo. Muito bom. Eu já tive que usar a técnica de colocar óculos falsos para parecer que eu era mais velha. Óculos sem grau. Eu ia com óculos mesmo e forçava a maquiagem, o blush, para aparentar uma idade maior do que a que eu tinha. Para ver se isso ia resolver, se eu conseguiria ser ouvida. Depois desse caso, e que me deram a oportunidade de falar, e que depois a gente veio ganhar o processo, aí as coisas vão mudando, né? Mas eu sempre utilizei roupas muito sóbrias. Sempre usava preto, quando eu era mais jovem, preto. Eu tentava escurecer o cabelo, reforçar a maquiagem, colocar óculos de grau falso, porque senão você não apresenta. Infelizmente, a pessoa não conhece sua competência. Chega uma menina no universo de vários homens, medalhões da advocacia, não te respeita. Então, eu usava desse tipo de... Não arrependo, não, funcionou. Sabe, se a gente vive um preconceito, vamos superar esse preconceito. Hoje eu não estou aqui com a roupa branca, eu não estou aqui maquiada de uma forma natural, sem parecer que eu sou mais velha. Muito pelo contrário, hoje eu quero aparentar jovialidade. Mas essas são circunstâncias e que a gente vai superando com competência. Mas quando eu era mais nova, até roupas mais sóbrias eu tive que usar para poder me impor, porque a pessoa não me conhece. Uma outra coisa que é marcante, e isso é muito claro para nós, você tem uma comunicação muito assertiva, muito clara. Isso foi uma coisa naturalmente desenvolvida ou você fez cursos, buscou algum tipo de conhecimento específico? André, as pessoas sempre me perguntam isso. Nunca fiz curso. Onde que eu desenvolvi isso? Dando aula. Eu percebi o seguinte, eu tenho que me fazer entender. E eu tenho que ser objetiva. E eu pegava tudo de ruim dos professores que eu tive, tudo de bom de professores que eu aprendi. E as coisas ruins que eu achava daquele professor, eu tirava. Então, eu percebi o seguinte, gente, eu tenho que ser... Não adianta eu ter conteúdo se eu não conseguir transmitir. Eu preciso transmitir. E eu tenho que transmitir de uma forma que seja clara e objetiva. Porque essa geração... Eu dou aula para gente de 18 anos.
Essa geração não tem tempo. Se a minha aula tá chata, o cara tá no telefone. O cara não vai te dar atenção, o aluno não vai te dar atenção. Então, tem que ser objetiva. E eu tenho que trazer a realidade para o mundo dele. Se eu ficar falando de teoria, de Dworkin, não sei, eu tenho que trazer a prática para ele. Aí depois eu falo que é a teoria que foi aplicada no caso. Mas essa nova geração é muito imediatista e é uma busca da felicidade plena. Então, minha aula tá chata, a felicidade plena dele naquele momento é sair da minha aula e ir para casa. Então, eu tenho que chamar a atenção, eu tenho que prender o aluno comigo. Isso eu fui desenvolvendo dentro de sala de aula. Foi experiência. Por exemplo, eu fiz um congresso, a gente fez um congresso, eu sou procuradora da Anacrim, em Minas Gerais. A gente foi fazer um congresso na Anacrim e as mulheres foram colocadas, a maioria das mulheres foram colocadas no final, numa sexta-feira, às 20h. E assim, eu já estava até oferecendo declinar, porque a plateia já estava assim, exausta. Exausta. Imagino. Cara, isso é marcante. Não, o André estava presente. Estava todo mundo exausto. Só que ali eu não era só a Virgínia Afonso. Não era mesmo. Eram as mulheres. Sim. Eu tinha que arrumar algo interessante para poder. mesmo. O povo estava esgotado. Eu estava cansada. Porque eu estava assistindo os meus colegas. Eu estava exausta. Eu falei, não vai ter ninguém na plateia? Porque o povo estava cansado. O que eu fiz? Falei, não vou ficar aqui falando de teoria ou palestrando. Vou trazer todos os meus casos sensacionais e vou trazer a prática da advocacia, da mulher no presídio. E comecei a andar. Eu desci do palco e comecei a andar entre eles. Foi bacana, né, André? Foi muito legal, cara. Não, foi um malabarismo mesmo. Era para ter acabado umas 19h. Nós já estávamos ali às 9h30, a Virgínia falando e ainda tinha eu. E sabe, uma coisa assim... Cara, foi sensacional. E você contou uma história que eu acho que vale a pena contar aqui, do sanduíche lá, do presídio, lembra? Não, a gente tava... Foi uma operação grande, a Operação Passárgada, 2008. E a gente estava no presídio Nelson Hungria. E... A operação começou, a gente estava às 6h, eles foram liberar, por conta de homônimos, eles foram liberar os clientes às 2h. Isso, assim, tinham 51 prefeitos presos, doleiros. Foi uma operação gigante, Operação Passárgada. E aí, a gente estava passando mal de fome mesmo. E os parentes dos clientes mandaram buscar quentinha, esfirra, para penitenciária, porque não existia, à época, em 2008, não existia sala de advogado na penitenciária Nelson Hungria. Então, assim, e a gente tomando um sol... Eu fiquei descascando, todo mundo passando mal, mas ninguém podia sair da penitenciária. Aí os parentes dos presos que nos ajudaram, porque senão E teve não tinha estrutura nenhuma. Teve um outro caso também que você comentou lá, foi bem legal. Tava ali o Léo Yeroshevsky, tava o pessoal todo ali, né? Que estavam nessa operação. Você comentou que estava saindo cedo de casa e sua mãe falou assim, ô Virgínia, leva um... Minha filha. Mãe, gente, todo mundo tem que escutar as mães. Nunca deixem de ouvir a voz da mãe. Minha mãe, eu tô saindo cedo para essa operação... E aí, minha filha, leva uma banana, uma frutinha. Eu falei, não, mãe, não precisa. Minha mãe foi lá, fez uma cesta de frutas na hora que, 2h que saíram, todo mundo comendo o que a comidinha que a minha mãe tinha feito e eu não querendo levar. Conselho de mãe a gente sempre tem que acatar. Verdade.
Advocacia raiz, hein? Raiz. Quem vê a Virgínia aqui toda na Raiz. beca. A gente não tem dessa, não. Passando fome é Já operação. foi muita Nelson Hungria, Papuda. Faz parte da Faz nossa advocacia. E a gente só cresce também com a experiência, né? A gente tem que ir. Não adianta você ler nos livros que existe a Nelson Hungria, que existe uma Papuda, se você não se colocar, não conhecer, etc. E comigo não tem tempo ruim, não. E... Pode falar, João. Não, pode falar. Tá. Ô, Virgínia, uma coisa que eu queria te perguntar. A gente visualiza em momentos contemporâneos muitos episódios trágicos com advogados. Alguns perdendo a vida, alguns sendo presos, alguns sendo alvos de operações. Você, com toda a sua experiência, o que você pode deixar de recomendações para os advogados de condutas para não serem tomadas, de condutas que devem ser evitadas? Você é advogado. Você não pode ser autor de um delito. Então, é um limite tênue, porque você vai ter, claro, seu cliente vai te falar absolutamente tudo o que está acontecendo, mas você tem que se limitar no código de ética, no que o Estatuto da Advocacia lhe impõe. Porque passou daquilo, fica algo comprometedor. Você tem que ter sempre em mente, por mais que você tenha uma intimidade com seu cliente, e a advocacia criminal faz isso, você quase fica amigo entre aspas, né, do seu cliente. Na questão criminal, você tem que ter esse limite. Então, ficar muito atento ao nosso estatuto e também ter uma ordem dos advogados forte que defenda as prerrogativas, porque muitas das vezes as nossas prerrogativas são violadas. Juiz tem que atender advogado. Delegado tem que dar cópia do inquérito. Então, assim, as prerrogativas necessitam de um cumprimento. Não está cumprindo? Liga para a OAB. Tem um órgão de prerrogativa. Chama o seu colega para te representar. Estou aqui em tal lugar, não estão nos atendendo. É difícil? Mas existe esse recurso. E que todo advogado tem que se valer. As nossas prerrogativas são sagradas. E elas têm que ser respeitadas. Muito legal. Muito bom. Eu queria explorar um tema bem atual sobre redes sociais. Queria saber qual que é a sua visão sobre posicionamento nas redes sociais. Vamos lá. Boa pergunta, João. Eu já tive um caso de um aluno, uma vez. Ele virou para mim e falou assim, dentro de sala de aula: professora, você não é casada? Na época, gente, eu sou casada há 16 anos. À época, eu era casada, assim, há uns 10 anos. Eu falei assim, não, sou casada há 10 anos. Por que você está me fazendo essa pergunta? Aí ele falou assim, não, eu não vejo foto do seu marido no seu Instagram. Eu falei assim, você não vê foto do meu marido porque ele é um servidor público. Meu marido é desembargador federal aqui do TRF1. Ele é servidor público e ele detesta aparecer. Ele não tem Instagram, ele não tem Facebook e eu tenho que respeitá-lo. Aí o aluno, ele é um Gaspar. Aí eu falei, que Gaspar? O fantasminha camarada. Eu falei assim, depois eu virei para o Eduardo, meu marido, ô Eduardo, estão te chamando de Gaspar. Mas a gente tem que respeitar. Primeiro, tem que respeitar meu marido, que não gosta de redes sociais. No meu caso, o que acontece? Eu sou uma professora. Eu escrevo muitos artigos. Sou advogada. A gente, querendo ou não, a gente tem que divulgar. É claro que a gente não faz um comércio da nossa
advocacia, porque é até proibido. A gente não pode fazer uma publicidade extensiva, ostensiva, né, no caso. Então, o que eu faço? Eu procuro o seguinte, Virgínia, eu tenho que ter Instagram, porque se você não existir nas redes sociais, você, infelizmente, não sobrevive, porque eu não falei, o escritório de advocacia é hoje o quê? Uma empresa. Que, querendo ou não, você precisa de visibilidade. O que eu costumo fazer? Eu acho também que não dá para você criar um Instagram só profissional. Porque, na minha visão, tá? Tem alguns colegas discordam. Eu entendo que o Instagram profissional, eu entendo que é super chato. É chato mesmo. É chato, aquilo é chato. É muito chato mesmo. É chato. E querendo ou não, a curiosidade humana quer ver sua vida pessoal. Eu mesmo cheguei aqui e falei, Ei, Virgínia, você é embaixadora de uma loja de joias agora. Muito legal, né? Mas por quê? Eu ia chegar aqui e falar, não, Vinícius, você postou um conteúdo lá sobre o que é flagrante. Então, assim, o que acontece? As pessoas querem saber a sua vida pessoal. Sim. E se for só o profissional, ninguém vai te acompanhar e não vai ter curtida. Não vai ter curtida que eu falo, visibilidade. Sim. Então, o que eu costumo fazer? Eu, Virgínia, e acho que está indo super bem. No feed, eu coloco coisas profissionais. Muito bom. Fui numa posse tal, artigo publicado tal, palestrei em tal lugar, recebi o título de tal lugar. Eu coloco no feed, porque ali está registrado o André. Estou aqui hoje. Você abriu meu Instagram para ver o quê? Minhas coisas profissionais. Sim. Você vai aonde? No meu feed. Sim. Então, todas minhas entrevistas, os meus livros lançados, tá tudo ali. Agora, você quer ver da minha vida pessoal, um pouco da minha vida pessoal, sem ver o meu marido, porque ele não vai estar nas postagens, você vai aonde? Nos meus stories. Ontem eu saí com as minhas amigas. Tá lá nos meus stories. Viajei para tal lugar. Tá nos meus stories. Por quê? Porque aí você dá uma intimidade. É verdade. A pessoa vê um pouquinho da sua vida pessoal, percebe que você não é um robô, você não é uma máquina que só trabalha, que você tem vida. E aí percebe, nossa, que legal, Virgínia é uma pessoa bacana. Ela consegue trabalhar, ela consegue se arrumar, ela consegue estar bonita, ela consegue divertir com as amigas, ela consegue festejar. Isso um todo, porque senão a pessoa vai ter um olhar meu só como a Virgínia é a advogada. Fantástico. E eu não sou isso, a gente é o todo. É verdade. Muito bom. Acho que uma questão que é legal também é uma pauta contemporânea, Virgínia, equilibrar as áreas da vida. Eu vejo que você, porque eu te acompanho lá nos stories, eu vejo que você faz uma academia, tal, faz luta, você faz também, né? Façam. Faz luta, tal, ao mesmo tempo cuida da advocacia, tem a questão da relação, viagem também, eu sei que você gosta muito de viajar. Como é que você faz para equilibrar isso tudo aí? O que você pode deixar de recomendação para essa geração, né? Que está cada vez mais tentando equilibrar os pratos. Olha, Aristóteles, André, já dizia que a maior virtude está no equilíbrio. Então, eu tento equilibrar a minha vida pessoal com a profissional. O que eu procuro fazer? Eu tenho que estar com a minha saúde em dia, porque senão eu não dou conta de fazer nada. Então, eu procuro malhar, eu procuro fazer uma aula, por exemplo, o estresse, nossa profissão é estressante, eu faço um Muay Thai, que é onde eu dou os meus socos lá e tá resolvido, eu tô aliviada. Eu gosto de fazer aula de dança, que eu acho que também me relaxa. E tento conjugar com o quê? Atenção ao meu marido, aos meus amigos, conjugar vida pessoal com vida profissional. Eu, por exemplo, adoro viajar. Meu marido adora viajar. Então, quando é recesso, o que a gente faz? A gente sempre faz uma viagem mais longa nos períodos de recesso, porque aí ele pode viajar ou nas férias dele, para poder o quê? É uma coisa que nos dá prazer. Para que também trabalhar se você não pode usufruir das coisas que você gosta? Eu amo viajar. Então, é uma coisa que é uma prioridade. Eu sempre reservo
um momento do ano para poder viajar. Eu tiro uns 15, 20 dias e viajo mesmo para descansar, para curtir, conhecer novas culturas. Então, eu tento sempre o quê? Equilibrar. Eu sou uma pessoa que durmo pouco. Eu tenho essa diferença, assim, da maioria. Então, eu sempre, de manhã, eu coloco minhas atividades físicas e à tarde e à noite eu conjugo com trabalho. Tá dando certo. Muito bom. Desafiador. Desafiador, cara, demais. Eu acho que 2 pautas aqui pra fechar, João, que eu anotei que as pessoas têm muita curiosidade e eu acho que você pode ajudar muito nesse sentido, Virgínia, que são as seguintes, e elas estão até conjugadas, elas estão interligadas na realidade. Primeiro, honorários. Existe uma realidade de honorários fora de Brasília e uma realidade de honorários de Brasília. Então, eu queria que você falasse um pouco disso, como estabelecer um êxito, o que você tem feito aí, boas práticas. E dentro disso, tem muito da nossa audiência, só para você entender, nós temos aí milhões de pessoas que nos assistem por mês. Só na nossa comunidade são 900 advogados ativos de todos os estados da federação. E a gente recebe em Brasília uma média de 1.000 advogados por ano, que passam aqui de todos os estados também. E muitos deles querem começar a atuar em Brasília. E muitas vezes não sabem por onde começar, sabe? Então eu queria te escutar sobre essas 2 questões, minhas pautas finais aqui. Honorários, boas práticas e como começar a advogar em Brasília. Certo. Bem, vamos lá. Honorários. Eu sempre usei minha vida inteira. Para os advogados que estão iniciando, gente, não adianta você também achar que você vai formar e que vai estar cobrando o que grandes bancas cobram. Então, eu sempre tive como um referencial, no primeiro momento da minha carreira, a tabela da OAB. A tabela foi até reajustada recentemente. Então, eu pegava a tabela da OAB, eu falava, olha, isso aqui é o mínimo que eu posso cobrar. E aí eu colocava R$2.000 a mais. Muitas das vezes, sabe o que eu fazia? Eu cobrava, vamos supor, se a tabela da OAB colocou R$5.000, estou dando a título de exemplo. Eu cobrava 10.000, mas eu dividia para o cliente. Porque dividindo, ele ia conseguir me pagar. Ou, muitas das vezes, eu via um potencial cliente. Olha, ele está aqui com essa ação. Mas, porventura, ele pode me trazer essas outras ações que a empresa dele tem. Eu fazia um valor menor, mas já visando o quê? Um contrato futuro. E assim foi ocorrendo. Os valores daqui de Brasília são os valores diferentes. Muito diferentes. Eu falo assim, comparado com Belo Horizonte, Minas Gerais, é 10 vezes maior. Aí, o que eu fazia no inicinho? Às vezes, eu fechava um cliente em Belo Horizonte e falava, não, mas aqui eu já vou fazer, vamos fazer um pacote? Eu já quero fazer o seu recurso especial, o seu recurso extraordinário. Se tiver que acompanhar em Brasília, eu acompanho, mas já fecha aqui comigo. Por quê? Se ele tivesse que contratar uma pessoa aqui em Brasília, era o valor do meu contrato multiplicado por 5. Sim. Então, eu comecei a fechar nas minhas bases, que na época era o quê? Belo Horizonte. E aí, eu comecei a entrar no mercado de Brasília. E, ao entrar no mercado de Brasília, por conta dos clientes de Belo Horizonte, você começa a fazer o quê? Parcerias. E aí você numa simples conversa, quanto que você cobrou nessa causa? Aí você vai vendo o parâmetro que é de Brasília. Então, se antes eu cobrava, a título de exemplo, mais uma vez, se você cobrava R$30.000 por um recurso especial, aqui em Brasília,
Tem gente que vai cobrar 100 mil. Tem gente que vai cobrar 300. Mas você começa a saber o quê? Com seus parceiros, como que é o mercado. Como de qualquer outro produto. E aí você vai se inserindo. Mas para aquele jovem advogado, aquele recém-formado, eu me baseava no quê? Na tabela da OAB. E olhava a minha estrutura. Olha, vou colocar um pouquinho aqui que eu tenho que pagar o aluguel. Vou colocar, entendeu? Sim. E tentava parcelar. Era uma coisa que eu nunca deixei de fechar um contrato pela questão de parcelamento. Sempre permiti. Porque a pessoa consegue pagar de uma forma diluída. Isso é muito legal. Isso é muito legal. E uma coisa que eu queria te perguntar, dentro da estrutura do escritório ali, é uma coisa que é muito importante. Às vezes a gente tem um time que é bom, mas a pessoa ela não consegue ampliar muito o ganho pessoal dela, porque ela às vezes não consegue prospectar. É uma coisa que você incentiva no escritório o pessoal a trazer causas. Como é que você faz a divisão, tantos por cento do escritório, tantos por cento da pessoa? O que você acha que é o ideal para um escritório dentro desse tema honorários? Toda pessoa que entra no meu escritório, eu sempre deixo, eles ficam até encantados, os estagiários. Eu sempre deixo eles participarem de uma reunião mesmo, que eu vá fechar com o cliente, ele fica quietinho, observando. Por quê? Porque às vezes ele tem um talento nato. Tem gente que é ótimo para escrever e péssimo para captar ou fechar um negócio. E você precisa disso no escritório. Então, a pessoa, quando entra no meu escritório, o que eu faço? Ela vai assistir, eu conversando com o cliente, uma reunião, ela vai assistir uma sustentação oral minha, ela vai verificar, corrigir uma peça feita por mim, ou seja, ela vai, pelo menos uma vez, ela vai perceber um ato meu, ela vai ter a oportunidade de poder acompanhar um ato. E aí, eu vou deixando. E com a experiência, eu vou vendo onde que ela é boa ou não. Por exemplo, eu tenho gente lá no meu escritório que detesta conversar com o cliente. Tem pavor de conversar com o cliente. Não gosta. Gosta de ficar na frente da tela do computador fazendo a petição. Por um outro lado, eu tenho advogados que adoram, têm o telefone de todos os clientes do escritório, porque gostam de dar o retorno, de dar atenção. Olha, seu processo, porque eu sou a neurótica do acompanhamento. No meu escritório tem que ter acompanhamento de prazo de manhã e à noite. À noite que eu falo assim, final da tarde. Então, eu tenho, por exemplo, uma advogada que adora. Ela pega o telefone e dá a informação. Sai um mandamento, ela liga para o cliente. Por quê? Porque ela gosta. E o cliente acha o máximo. Meu porque Deus. ele tem um carinho do escritório ligando para ele falando que o processo dele está andando ou não. Porque muitas das vezes o cliente não quer te pagar antes porque ele fala, o advogado sumiu. Então, eu sempre tem essas divisões dentro do escritório. E aí, a gente vai pela qualidade de cada um. Mas, por exemplo, também lá no escritório, se você é um contratado do meu escritório, qualquer ação que você trouxer para o escritório, não é você que captou, você vai ter participação. E o escritório todo trabalha na ação. O escritório todo trabalha na ação, mas se você levou essa ação para o escritório, você merece ter um percentual maior. O que você acha que é um percentual ideal? Em torno de 20% do Como valor fosse da uma- causa. Como se fosse uma indicação. Como se mas- fosse uma indicação. Ele está levando Faz sentido. o cliente para o seu escritório, ele não poderia estar levando para outro? Então, você tem que valorizar o que é de dentro da sua casa. Dentro disso, tem um negócio que alguns escritórios fazem, que é permitir que o advogado que trabalhe com ele também advogue por fora, assim. Você acha que é uma boa prática ou você acha que não? Olha, no meu escritório, eu não tenho essa exclusividade. Se eles quiserem advogar para fora, podem até advogar, mas nenhum quer. Nenhum quer. Porque eles ganham pela captação. Levou um cliente, eles ganham. E eles têm, para que eles vão dizer? Eles têm a estrutura toda do escritório.
Sim. E eles estão felizes. Eu não gosto de trabalhar com ninguém infeliz. Você fala isso abertamente? Abertamente. Tá infeliz? Fala que a gente... Fala que ou a gente conversa. Eu não gosto de trabalhar. A pessoa tem que estar feliz para estar do meu lado. E ela tem que estar num projeto. Num projeto. Muito bom, muito bom. João, aula, hein, cara? De tudo, né? De, advocacia, sobre empreender na advocacia, Fiz técnica, várias anotações aqui, mídia. levar pra vida. Muito bom. Virgínia, pra gente fechar, pergunta final que a gente sempre faz. Tem alguma pergunta que nós não fizemos, que deveríamos ter feito, que você acha que é importante enfrentar para a advocacia? Sempre valorizar, sempre, o estudo. Porque é o estudo que vai te salvar. Não adianta eu ter um escritório bacana, não adianta eu estar bem vestida, não adianta o marketing que for. Você precisa estudar. E só atue naquilo que efetivamente você tenha condições de resolver. Porque é o seu nome. Fantástico. Isso aí já poderia ser a mensagem final, mas eu vou pedir de toda maneira. A gente sempre faz um pedido final que é o seguinte. Se tivesse, poderia até ser esse o áudio, mas se fosse chegar um áudio agora, seu, da Virgínia, para todos os advogados, especialmente os criminalistas do Brasil, um áudio ali rápido no WhatsApp de todo mundo, o que você diria nesse áudio? Isso que você acabou de falar poderia ser o áudio, né? Poderia. Mas eu não queria deixar de registrar. O que você diria nesse áudio? Para um jovem advogado, aquele que esteja me escutando, fracasso não é fracasso, e sim a base do sucesso. Muito bom, melhor jeito de terminar. Virgínia, obrigado, prazer. Eu que agradeço imensamente, foi uma honra estar aqui com vocês. Parabéns, muito obrigada pelo convite. Suas redes sociais, pessoal, te seguir. Vi.Afonso. Vi.Afonso. Pessoal, estamos encerrando aqui mais um papo. Já faz o seguinte, sem procrastinação na sua vida, vai lá, segue a Virgínia agora, acompanha ela ali, tá sempre falando, comentando os livros, das coisas, das pós. Você vai se entreter ali, vai aprender bastante, vai ser bem legal. O que eu queria dizer para você, é muito importante para nós receber o retorno da sua audiência. Então, escutou, foi legal, te impactou? Comenta aqui. Tem alguma pergunta que você gostaria de fazer para a Virgínia? Comenta aqui, eu vou mandar para ela. Ou foi legal, ela dedicou o tempo dela aqui gratuitamente, um tempo que é caro, para estar aqui com a gente, falando contigo e trazendo um pouco dessa experiência. Então, manda uma mensagem para ela, Virgínia, olha, obrigado, isso aqui foi muito legal para mim. Você que é uma mulher advogada, está passando às vezes por um desafio, alguma questão, ou se identificou, pô, Virgínia, legal, estava desistindo da advocacia e me inspirei em você. Você é uma pessoa, um paradigma profissional para mim. Isso é importante. Esse calor, esse retorno faz a gente sentir que tá valendo a pena dedicar o tempo aqui. Então, comenta, manda mensagem, curte, se inscreve. Essa é a forma que você tem de passar pra gente que tá fazendo sentido. Beleza? Turma, até a próxima. Valeu, tamo junto.